Passamos, nesse instante, à ordem do dia da presente sessão. Solicito ao secretário Rogério Timóteo a leitura dos processos constantes. Não, de boa. Vamos. Primeiro processo, discussão única do processo 166. Senhor presidente, temos aqui um requerimento, já é ali aqui esse processo aqui, é o requerimento 1716, que é um processo número 093/2016, que vai entrar também na ordem do dia de autoria da vereadora Rose Gaspar. É a inclusão de projeto, isso? O requerimento da vereadora Rose Gaspar está em votação. Vereadores que forem contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado. Primeiro processo, discussão única, processo 66/2013. Projeto de lei dispõe sobre denominação da rua Gabriel de Oliveira Brito. Autoria, vereadora Rose Gaspar. Senhor presidente, pela ordem, na realidade, a família dessa ainda não chegou, dessa pessoa. Eu gostaria de estar discutindo, inicialmente, o processo 055 e 191, se o plenário permitir, por favor. Tem que pedir ao plenário. Alguma objeção com relação à inversão dos processos? Algum vereador for contra, por favor? Tá ok, Rose. Senhor presidente, senhores vereadores, nós vamos discutir dois processos de denominação de ruas. O processo 191 e o processo 055. São um casal que morou nessa cidade, que contribuiu para essa cidade, que constituiu família, de extremamente pessoas ligadas a Jacareí, tiveram muitos filhos, construíram uma cidade melhor, certamente. A primeira denominação é da rua Francisco Bustamante Fortes. E para que vocês saibam um pouco da história do seu Francisco, filho de família mineira, sendo o pai Ignácio de Loyola Bustamante Fortes, nascido em Itanhandu, por coincidência a cidade que eu nasci, e mãe Maria Susana Bustamante, natural de Pouso Alto. Ignácio teve 2 casamentos, tendo 7 filhos no primeiro e 12 no segundo. Francisco foi o 11º filho de Ignácio em seu segundo casamento. Nasceu em Jacareí, no dia 21 de abril de 1925. A família foi criada no bairro do Mato Dentro, em Jacareí. Francisco estudou em escola rural, tendo cursado até o 4º ano. Como era tradicional da época, parou de estudar para ajudar os pais, passando a trabalhar em serviço rural. Francisco Fortes, Chico Fortes, como era conhecido, desde criança despertou seu interesse por futebol, fazendo o mesmo o seu segundo amor. Era torcedor do São Paulo, o qual por toda a vida seguiu, assistindo jogos, fazendo caravanas ao Pacaembu, Morumbi, onde por diversas vezes levou seus filhos. Em 8 de fevereiro de 1947, casou-se com Maria Floriano dos Santos, filha de Benedito Pereira dos Santos e Heloísa Floriano do Nascimento, família tradicional de Jacareí da época, também moradora da zona rural. Maria assumiu o nome de casada de Maria dos Santos Fortes. Mudou-se para Igaratá, onde morou por cerca de 3 anos, ainda com atividade rural. Voltou para Jacareí, comprou um caminhão e tornou-se motorista profissional. Carreira essa que desempenhou até sua aposentadoria. Nessa época, passou a trabalhar com transporte, viajando pelo Brasil. Do casamento, nasceram 9 filhos, sendo 6 homens e 3 mulheres.
Nazaré Fortes de Oliveira, Wilson Roberto Fortes, já falecido, Mauro José Fortes, Jaime Bustamante Fortes, Jairo Bustamantes Fortes, Maria Aparecida Fortes Faria, Lúcia de Fátima Bustamante Fortes, Francisco Carlos Fortes e Marco Antônio Fortes. Desses filhos vieram à luz 22 netos, 20 bisnetos e 1 tataraneto. Chico Fortes nunca galgou e nunca pretendeu participar ativamente como político, mas participava ativamente nas eleições da época, como motorista e proprietário de caminhão. Transportava eleitores da zona rural em dias de votação. Isso era permitido à época. Foi congregado mariano da Igreja Santíssima Trindade, participando ativamente na formação da equipe de futebol. Também participava nas organizações das romarias da cidade de Aparecida do Norte, tão tradicionais da época, e ainda acendendo seu caminhão e dirigindo. Como gostava de futebol, na década de 50 e 60, treinou o juvenil do Palestra, que na época tinha um campo de futebol atrás de onde hoje é o Vila Real Supermercados. Quando se iniciou em Jacareí o transporte circular, existiam somente 4 ônibus. Foi convidado, então, a trabalhar na empresa responsável, tendo acompanhado o seu crescimento e tornando-se chefe de tráfego da mesma, até que ela se tornasse Aviação Jacareí. Logo após, serviu o município de Jacareí, junto à Secretaria de Transporte, conduzindo caminhões e outros veículos condizentes. Trabalhou posteriormente na Transvale Transportadora Turística, também empresa de ônibus. Aposentou-se e voltou às origens, passando a morar em um sítio no bairro do Varadouro, onde viveu ainda bons anos, fazendo o que mais gostava de fazer, amansar bois de carro, andar de cavalo e ensinar aos netos o que sabia fazer. Era amado por todos. Como sempre, gostou de futebol e, devido a uma contusão no joelho, não podendo mais jogar, montou um time de dente de leite no CABV, Clube Atlético Boa Vontade. Com esse time de garotos, foi tricampeão em Jacareí nos anos de 77, 78 e 79. Disputou o campeonato estadual, tendo se classificado em 4º lugar no ano de 1978. Francisco Bustamante Fortes foi um brasileiro que viveu intensamente. Trabalhador honesto, pai de família, cumpridor de suas obrigações, que deixou muita saudade. Um dos seus netos o chamava de vô indestrutível, tal o amor que sentia por ele. Esta é um pouco do relato da história, então, do seu Francisco Bustamante Fortes. E que teve uma companheira durante muitos anos, e no seu histórico também coloca-se o seu nome. Mas eu quero ler um pouco da história dessa grande mulher que viveu ao lado do seu Chico Fortes durante tantos anos e trouxe tanta coisa boa para Jacareí. Maria dos Santos Fortes. Era filha de família mineiro, sendo o pai Benedito Pereira dos Santos e a mãe Helena Floriano dos Santos, natural de Conceição dos Ouros, em Minas Gerais. Benedito e Helena tiveram 8 filhos. Maria Floriano dos Santos, nome de nascimento, foi a 3ª filha de Benedito e Helena, tendo nascido em Jacareí no dia 24 de julho de 1929. Moradores da roça, foram criados no bairro do Varadouro, em Jacareí. Estudou em escola rural, tendo cursado até o 4º ano. Como era tradicional da época, parou de estudar para ajudar os pais, trabalhando em serviço rural. Maria, também como era de costume daqueles tempos, cresceu aprendendo os trabalhos da roça, que conseguia uma mulher fazer, mas se esmerou aprendendo os quitutes da cozinha mineira. Menina prendada, aprendeu a arte de costurar. Desde criança, ajudou a sua mãe na criação das irmãs e irmãos. Em 8 de fevereiro de 1947, casou-se com Francisco Bustamante Fortes e passou a usar o nome de casada Maria dos Santos Fortes. Mudaram-se para Igaratá e voltaram para Jacareí, onde, novamente, o seu Francisco, conforme eu disse na justificativa do seu histórico, comprou um caminhão e lá foram os dois trabalhar. Maria tornou-se, então, uma grande matriarca dessa família.
Enquanto o marido era obrigado a buscar o sustento viajando pelas estradas desse país, continente, ela ficava em casa, cuidando dos filhos, educando-os, criando-os e trabalhando muito. Como aprendeu a costurar, fazia as confecções para os conhecidos e vizinhos, ajudando na renda familiar. E Maria sempre foi muito religiosa. E talvez esteja aí o grande trunfo para conseguir sucesso na vida. Tendo o marido como caminhoneiro, era comum ficar sozinha como mãe e pai por longos períodos, semanas, meses, e até mantendo a unidade, educação e saúde dos filhos. Pode parecer pouco, mas quantas Marias não abandonaram tarefas ou vidas como essas? Ela sempre tinha uma palavra de conforto para os filhos quando a saudade apertava. E quando o marido chegava de viagem, encontrava tudo nos eixos. Família com 9 filhos não era simples administrar. Comida, roupa, calçado, educação, material escolar. Uma verdadeira economista do lar. Era sempre a conselheira de todos os filhos. E para cada filho tinha um jeito especial de tratar. Acolhia sempre os amigos dos filhos de forma muito carinhosa. Participava das atividades religiosas junto à Igreja Santíssima Trindade. Organizou na sua comunidade a novena de Natal. Todos os anos reunia-se com vizinhos e faziam a preparação do Natal. Essa atividade foi tão forte que a família a assumiu, permanecendo com o mesmo ritual todos os anos. Na Semana Santa, fazia paçoca para levar à igreja para a cerimônia de lava-pés. Maria era uma esposa dedicada, porém não submissa. Dona de uma grande sabedoria, tornou-se uma parceira de seu esposo, dando-lhe apoio e sustentação na sua família, quer nas tarefas diárias ou nas outras atividades, facilitando-lhe a vida. Para contribuir na renda familiar, fazia salgados, para que os filhos vendessem na rua. Maria sempre foi do lar. Quando o marido se transformou em motorista de ônibus em Jacareí, o circular, ela preparava o seu almoço diário e escalava um dos filhos para que levasse a comida ao pai na hora mais conveniente. A intenção era de que o pai, provedor, pudesse comer a comida com qualidade e no horário mais perto de sua execução. Quando o seu Francisco se aposentou, voltaram às origens, passando a morar no sítio no bairro do Varadouro. A esposa, parceira e companheira o acompanhou. Lá fazia queijos para venda, mas o que ela mais gostava era de receber seus netos, sempre com guloseimas de surpresa, doces de leite, bolinhos de chuva, pamonha, rosquinha de nata, queijo Minas. A história dessa mulher, sempre ligada à família, com o que ela se preocupava demais. Quando seu marido Chico Fortes resolveu criar um time de dente de leite em Jacareí, ela participou ativamente. Cuidava do material dos garotos, lavando camisas e calções. Também fazia os lanches para a comemoração. Ela queria mesmo participar. Dizem que atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Nessa família, o ditado está errado. Realmente existiu um grande homem, trabalhador, honesto. Porém, a mulher que o acompanhou não andava atrás, mas sim ao lado e, na maioria das vezes, na frente. Seu nome? Maria dos Santos Fortes. Eu sei que para a família que escreveu essa história tão linda, dessas duas pessoas, do seu Francisco e da Dona Maria, deve ser um momento de mistos sentimentos. O sentimento que às vezes dá uma dor no coração, da saudade, mas o sentimento também de alegria, de poder ter convivido com essas duas pessoas, continuar o legado desse casal maravilhoso. E aqui estão alguns parentes, né, dessas pessoas: Jairo, filho, o Mauro, filho, a Juliane, neta, o Marcelo, neto, a Beatriz, neta, a Maria Madalena de Siqueira, neta, o Egídio Antônio Coimbra Júnior, neto, o Francisco Wellington Vieira da Silva, também neto. Eu tenho certeza absoluta, Lúcia, né, filha também,
que quando nós escrevemos a história do seu Chico Fortes, e vocês vieram gravar a homenagem para eles aqui na Câmara, mas naquele momento a família falava muito da Dona Maria. Em todo momento que iam falar do seu Francisco, falavam da Dona Maria, falavam da relação de família. E eu não pude deixar de dizer para eles o seguinte: não dá para homenagear o seu Chico sem homenagear a Dona Maria. E vocês, tenho certeza que se sentem ainda mais contemplados de ter esse casal sendo denominado com ruas nessa cidade. Por isso eu queria mostrar que a TV Câmara colocasse o filme que essa família fez para homenagear esse casal que construiu muito na cidade de Jacareí. Falar da minha mãe é muito simples, é muito fácil. Ela era uma pessoa simples, estilo mineiro, embora fosse paulista, né? Muito humilde, mas uma grande sabedoria, muito participativa. Não sei se é o termo, a turma fala que é pai, né? Pai, né? Ela é muito mãe e pai também, porque meu pai era um motorista de caminhão, né? Então sobrava tudo para ela. Ele saía viajou pelo Brasil. Ela ficava semanas cuidando de casa, resolvendo parte financeira, parte de doença dos filhos. Uma família de 9 irmãos, no total, você imagina a dor de cabeça que era. E ela tirava de boa, era uma sabedoria incrível, ela tinha a palavra certa para a hora que a gente precisava, né? Deu muita sabedoria, a mulher de muito pouco estudo, mas de muita sabedoria. E ela era a pessoa que eu procurava nas coisas mais difíceis da minha vida. Eu sou de pouco falar, mas com ela eu me abria. Eu tinha na minha mãe esse negócio, sabe? Tudo que era difícil para mim, eu encontrava facilidade ao conversar com ela. Falar sobre minha mãe, como já disse meus irmãos, é muito fácil. Porque é repetir tudo que eles já disseram. Uma pessoa firme na medida certa e carinhosa na medida certa. Ela fez com que a gente estudasse, ela nos ajudou muito. Então, a lembrança da minha mãe é minha vida. Ela foi sempre uma guerreira e uma amigona de todos os filhos, né? E ela sempre achava uma saída para as coisas mais difíceis, nas dificuldades que nós passávamos, que todo mundo passa, e naquela época também não era diferente. Quando meu pai ficou desempregado, ela assumiu o comando da casa. Uma coisa que ela nos ensinou, eu comecei a trabalhar muito cedo, meus irmãos também, já com 9 anos já trabalhávamos, e ela fazia questão de nós ajudarmos na despesa da casa. Também família com 9 filhos, né? Tudo ali para comer, beber, estudo para dar. E 9 filhos, meus pais, minha mãe, principalmente, fez com que nós se formássemos, que nós criássemos profissão. E ela batalhava por todos, amava a todos e distribuía igualmente a todos. Não tinha uma prioridade do mais velho ou mais novo, não. Falar da minha sogra, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Eu fico emocionado porque ela foi a minha segunda mãe. O legado que ela deixou, a educação que ela passou para nós, ela merecia um destaque. Eu acho que o nome de uma rua é um negócio que vai ficar, né? Perpetua, e muita gente vai passar por ali e vai querer saber quem é. A minha mãe, ligada à religião, ela foi uma das primeiras pessoas que contribuiu com a Cruzada de Assistência em Jacareí, mensalmente, religiosamente. Ela criou junto com a minha avó, a mãe dela, eles criaram uma novena de Natal na rua da minha casa. Isso perpetua dentro da nossa família até hoje. Foi uma coisa que eu era bem pequena quando isso começou e antecedia o Natal para se preparar
para o momento do Natal, ela fazia essas novenas, ia de casa em casa, e era foi uma coisa que passou essa religiosidade, atitudes, né? Eu acho que cada um dos meus irmãos que falaram do que eles são como pessoas, foi tudo diante de tudo que ela foi interiormente com a nós, filhos, mas também do trabalho externo. Ela sempre que ficava sabendo de alguém que precisava de uma cesta básica, apesar da gente passar muitas dificuldades, ela sempre tinha 1 quilo de alguma coisa para poder contribuir com essa cesta. Tudo que eu lembro dela. Ela me ensinou, eu sou devoto na Nossa Senhora da Aparecida, sou católico. Ela me ensinou uma música que todo dia quase eu canto, e quando eu ouço eu lembro dela direto, que assim Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, quero te amar. E aí os católicos conhecem a música, né? Eu lembro dela direto. Que a gente chegava lá, contava o problema para ela, ela já tinha um assunto para resolver, né? Ela era muito companheira, viu? Muito boa demais. E é só que se ela tivesse que conversar sério, ela conversava, sabe? Bondade, então, ali, nossa, era demais, sabe? Uma ótima mãe, uma ótima mulher mesmo. E tudo que eu procuro passar para os meus filhos, para os meus netos, primeiro vem minha mãe na minha frente. Eu lembro a sabedoria com que ela conversava com a gente. Isso era na parte de igreja, isso na parte de trabalho, isso na parte de educação. Brigas entre nós, óbvio, havia. Mas ela sempre tinha, sabe, aquele caminho de conversar e nos chamar a atenção. É uma propriedade muito grande dela, e eu sempre falo isso mesmo. Em outras oportunidades eu falei, poxa, tão pouco estudo e tão sábia, sabe, as palavras com que ela saía. E eu fui prestar vestibular, e quando eu voltei, eu me lembro que eu cheguei em casa e peguei o jornal e entreguei para ela, e ela falou, o que é isso? Eu falei assim, veja, eu consegui, eu tô aí, né? Consegui passar no vestibular. Ela falou, eu não sei se eu choro ou se eu dou risada, de felicidade ou de tristeza. De felicidade porque você está realizando um sonho que não é só seu, é nosso também. Mas de tristeza, porque será que você chega no fim? 5 anos depois, a gente conseguiu, meu pai era motorista de ônibus e a empresa, eu tinha tomado conta para ajudar a pagar a faculdade, eu tinha tomado conta do ônibus que fretava para a gente ir para Mogi. Aí, quando eu me formei, o dono da empresa deu um micro-ônibus para levar a minha família para a minha formatura. E foi muito bom, porque meu pai e minha mãe não podiam ir, meu irmão falou, não, então eles vão de carro comigo, pelo menos para missa e para colação. E meu pai acabou indo para o baile, minha mãe também, e ela disse para mim, eu tenho muito orgulho de você, porque você batalhou muito e eu sei que você chegou aqui. Eu falei para ela, eu só cheguei aqui porque eu tive todo o seu apoio. Eu nunca cheguei em casa de madrugada, meia-noite, sem ter meu café quentinho, meu pão ali me esperando. Todos os apoios que ela pôde dar, ela sempre deu. E sempre cobrando da gente, ela falava, nem que seja para vocês perderem, mas não percam a honestidade. Eu acho que isso foi o maior legado que ela passou pra gente. O meu pai, ele sempre trabalhou com a criançada, a minha irmã já falou, com jogo de dê de leite, preparando gente. O Ângelo, do jornal Diário de Jacareí, foi também um aluno dele lá no Boa Vontade e tal. Minha mãe gostava tanto de colaborar com esse tipo de coisa, que ela lavava a roupa da molecada, fazia lanche, tudo por conta dela, e é isso com uma dificuldade, porque a gente não tinha condição mesmo, tá? E ela não esqueceu nem essa molecada que meu pai preparou, que hoje está aí na vida também, na labuta, entendeu? Até nesse aspecto ela era sensacional. Tudo que eu sei hoje aqui, eu aprendi tudo dela, tanto cozinhar, costurar, cuidar de casa, tudo ela fazia questão de ensinar a gente a fazer tudo. Ela disse que a mulher tinha que saber tudo, né? Então ela era a mãe perfeita para deixar se não acompanhou o que ela ensinou, porque não quis, porque ensinar ela ensinou. Eu queria aproveitar então, né, da minha parte, agradecer porque ela conhece a família e conseguiu deixar essa lembrança que vai ficar aí. Eu gostaria de agradecer porque, sabe, eu acho que todas as homenagens bacana em vida, mas não lembrou dela depois. E ela, não sendo conhecida no meio de Jacareí, meu pai era mais conhecido porque participou de futebol e tal, mas saber lembrar dela, porque ela conhece a família, sabe que representou ela, é muito emocionante. Eu agradeço de coração por essa homenagem para ela. Então, assim, eu queria agradecer de coração, porque ela sabe que ela está fazendo essa família muito feliz com essas 2 homenagens.
nossos pais representam para a gente a nossa vida. Então eu quero agradecer muito ela, a gente vai ficar agradecida para sempre, né? Porque cada vez que a gente passar nesse lugar, a gente vai lembrar deles, né? A Rose está de parabéns por essas homenagens, porque, olha, é bacana isso aí. E ela não esquece nunca, todas as pessoas amigas que ela querem fazer esses pronunciamentos, essas homenagens, ela está pronta a ajudar, entende? E não só nisso, em muita coisa, né? Que ela, para mim, ela é uma grande amiga, foi uma grande vereadora, é uma grande vereadora, né? Então, olha, parabéns pelo serviço dela, tá? E muito obrigado a ela e a vocês. Nesses 16 anos aqui na casa, poucas vezes eu vi uma homenagem tão bonita para duas pessoas que construíram uma família tão importante para a cidade de Jacareí. Eu que agradeço a confiança de vocês para que eu apresentasse esses 2 projetos de lei. Então, eu peço aos vereadores que votem favorável. A maioria de vocês conheceram seu Chico e a Dona Maria. Mas dizer que tudo na vida vale a pena quando você constrói uma vida para o bem. Obrigada, família, pela confiança. Peço o voto favorável. Essas 2 ruas serão denominadas localizada no Jardim Vem Viver Jacareí, lá perto no bairro Pedregulho. Uma rua do lado da outra, como eles sempre estiveram, um ao lado do outro, nunca um atrás do outro. Por isso, construir essa família, que eu agradeço e tenho certeza que esse é um momento marcante para vocês, de lembrar que vocês são grandes homens, grandes mulheres, muito por conta desse casal maravilhoso. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, quero fazer também uma colocação. Primeiro, parabéns a Rose pelo projeto. É importante, como eu sempre digo, homenagear pessoas de nossa cidade, né? E eu quero cumprimentar todos os familiares, que conheço a maioria, e é um projeto que nos dá muito prazer. Eu sempre falo também, porque tem pessoas que, às vezes, não têm uma convivência ou não acompanham a Câmara Municipal, o trabalho, e falam, vereador só vota projeto de rua. Não é isso. É uma das atribuições do vereador é homenagear pessoas que fizeram parte da história da nossa cidade. Isso, para nós, nos dá muita alegria. É uma atribuição. Eu sempre digo que eu sou contra também quando se dá nome, como se deu no passado, de pessoas poetas, tchecos, até tem dificuldade de pronunciar o nome dessas pessoas, né? Nós temos que homenagear pessoas que ajudaram a fazer a história de nossa cidade. Isso é legal. E é por isso que nos dá muito prazer de homenagear pessoas como a família Fortes, inclusive vocês são parente da minha sogra, não é? Parente da minha sogra. Bustamante, todos Bustamante e Fortes da minha sogra também. Enfim, mas é gostoso, é gratificante a gente estar aqui homenageando pessoas, e vocês tiveram a oportunidade de ver também, através dos pedidos de informação aqui, que às vezes a discussão fica calorosa. Porque cada um defende um ponto de vista aqui, cada um defende um pensamento, mas sempre em prol da cidade, isso é importante. Mas quando se trata de uma homenagem desse tipo assim, é unânime de nós votarmos favorável, é claro, porque está fazendo jus às famílias que moram aqui em nossa cidade, que ajudam até hoje, né? Que nem o Jair, vocês lá a Ana, né? no asilo, faz um trabalho excepcional, né? O Jaime, enfim, vocês todos são famílias tradicionais da cidade que ajudam a construir a nossa história. E nós temos bastante, graças a Deus, com famílias igual a vocês. Tá bom? Parabéns, viu? E parabéns a Rose também pela homenagem, tá?
senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, em especial, todos os familiares que estão aqui presentes. Gostaria de cumprimentar, não vou falar um a um, mas todos na pessoa da Lúcia, eu estendo os cumprimentos a todos. Não poderia ser diferente, queria primeiro parabenizar a felicidade da escolha aí da homenagem pela vereadora Rose. Eu acho que é uma homenagem bastante justa, é uma homenagem que simboliza muito a história também de Jacareí, das famílias que acreditam na cidade, que vêm aqui, que criaram tantos frutos, e a gente está vendo aqui tantos frutos. Estou reencontrando aqui o Marcelo, há tanto tempo que eu não via, a Milena aqui também, e a gente percebe a qualidade das árvores pela qualidade dos frutos, e a história foi muito bem contada, a biografia deles realmente é muito emocionante, e a Câmara ela tem a obrigação, de fato, de registrar essas pessoas que foram exemplos, que passaram por Jacareí e que deixaram a cidade melhor do que quando elas chegaram e depois quando partiram. Então, parabéns à família por esse momento, né, esse momento de lembrança. Parabéns por vocês continuarem, cada um na sua atuação profissional, na sua atuação social, a honrar esse exemplo deixado pelo seu Francisco e a Dona Maria, e que a gente possa, então, perpetuar isso através desse projeto de lei. Parabéns, registro aqui meu voto favorável. Senhor presidente, eu só queria fazer uma correção. Eu ia falar Lúcia, acabei falando Ana. Desculpa, Lúcia. A Lúcia, né, junto com o Jair, nosso finado Egidinho, o pessoal tem história para contar, como eu estava dizendo, né? O trabalho excepcional. Tive a oportunidade de estar aqui com o Egídio também, né, como vereador. Ele foi o nosso presidente, foi o primeiro mandato meu de vereador, que uma pessoa querida, não tem muito o que falar, porque nós sabemos o quanto que ele fez a diferença, não é verdade, Lúcia? Um abraço a vocês. Quero inicialmente dar um bom dia ao nobre presidente da casa, aos vereadores e vereadoras, comunidade que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara, todos que hoje aqui estão nas galerias. De maneira muito carinhosa, quero cumprimentar os amigos e os familiares, na pessoa da minha amiga Milena, do Marcelo, da Lúcia, e dos familiares que também não puderam estar aqui, e que para mim tem um significado muito grande. Por exemplo, o Dr. Jaime foi meu chefe no início da minha carreira, aprendi muito com ele, o pouco que eu sei, devo bastante a ele, então cumprimento a todos aqueles que não puderam estar aqui nesse momento. E dou os parabéns à vereadora Rose, pela sensibilidade de estar escolhendo um casal que certamente viveu de uma forma simples, mas contribuiu muito para a nossa cidade. E como foi dito aqui, muitas vezes se fazia uma colocação errônea de que atrás de um grande homem existia uma grande mulher. E hoje isso é muito bem corrigido, que ao lado de um grande homem existe sempre uma grande mulher. E o que me chamou bastante a atenção é que antigamente, realmente, as famílias tinham vários filhos, né? Inclusive a família da minha mãe, 10 irmãos. Vocês tiveram 9, o casal teve 9 filhos. E a gente sabe que não é fácil. Hoje eu tenho 2 filhas pequenas, muitos aqui 1, 2, no máximo 3 filhos, que é uma família tradicional brasileira nos dias de hoje. Sabe que para criar 9 filhos, o sacrifício que deve ter sido. Mas, com muito carinho, como foi colocado aqui, a Dona Maria fez esse papel de mãe e, em vários momentos, de pai. E me chamou bastante atenção algumas coisas que no nosso cotidiano, no dia a dia, passam desapercebidas, mas que têm um valor imensurável para o desenvolvimento de uma cidade, de um povo. Como, por exemplo, o seu Chico Fortes, ele, durante muitos anos, pelo que foi colocado na justificativa, ele amansava bois de carro.
E com o passar do tempo, ele passou a trabalhar na empresa responsável pelo transporte do município. Chefiou a secretaria, trabalhou na Secretaria de Transportes, conduzindo caminhões e outros veículos. Percebam que naquela ocasião houve uma mudança de conceito no que diz respeito à locomoção, do transporte animal para veículos com tração motores. Ou seja, pode parecer algo simples, mas eu tenho certeza que sementes plantadas naquela época, no que diz respeito à acessibilidade, à mobilidade, à locomoção, geraram frutos hoje colhidos por nós, inclusive em discussões aqui nessa casa. Mas, enfim, só dei esse exemplo para demonstrar quão acertada foi a escolha da vereadora Rose Gaspar em homenagear essas duas pessoas, o seu Chico Fortes e a Dona Maria. E, enfim, eu quero aqui citar uma frase de um dos projetos, mas eu quero fazer com a permissão de Vossa Senhoria, vereadora Rose, estender e mudar essa frase do singular para o plural, que era de amado por todos, para eram amados por todos. Parabéns a todos os familiares, amigos, parabéns, vereadora. Senhor presidente, é muito bom a gente saber da história das famílias, né? Eu fico feliz porque por trás de cada pessoa existe uma história de edificação. E eu estava lendo aqui a respeito do projeto, né? Que uma coisa que me chama muita atenção, que a gente percebe que esse casal era um casal família, né? Que, se tratando aqui da senhora Maria, diz aqui, a Maria sempre foi muito religiosa. E aí esteja o grande trunfo para conseguir sucesso na vida. E depois diz aqui também que participava das atividades religiosas junto à igreja, Santíssima Trindade, no Bom Sucesso. Maria organizou na sua comunidade a novena de Natal. Então a gente percebe o quê? Que a igreja, ela é uma extensão da família, né? Então a gente percebe isso na história das famílias. E a gente também chama muita atenção aqui a parte, né, que eu diria que a formação na diversidade da vida dela, que ela foi intitulada aqui até como uma excelente economista, né? Porque imagina, o esposo saía para trabalhar e ela ficava aí por muitos dias cuidando da casa. Eu imagino que não deveria ser fácil mesmo, como o vereador Hernani falou, né, cuidar aí de 9 filhos. E também se tratando do sacerdote da casa, né, que é o seu Francisco Bustamante Fortes, porque todo homem, ele é o chefe da casa, ele que conduz, né, o barco. Me chama a atenção aqui também que ele teve 19 filhos, tá? Então, pai de 19 filhos, né? É uma coisa que também chama bastante atenção e a gente percebe que aqui, não 19 no total, porque são dois casamentos, né? É isso, né? Perdão? Não, falei besteira? Tá. Pois não, pode falar, Maurício. São 9 filhos, então quero são corrigir. 9, não são 19. Ok, não tá. é isso? É. Tá. Ok, porque... Fernando, ele tem 19 irmãos, a Lúcia está falando. 19 irmãos, perdão. 19 tá. irmãos. Então tá bem. Tá. Eu falei, corrigindo aqui, tá? 9 filhos, né? Tá. Ok, tá. Então eu fiz uma confusão aqui. Então a gente percebe o quê? Que é uma família, né? Uma família estruturada, deixou uma história muito bonita, tá? Então fica aqui também uma fala aqui de um dos seus netos, né?
que também me chamou muita atenção, uma fala forte aqui de um de seus netos, que chamava-o de vô indestrutível. Né? Que coisa linda, olha. Né? Um neto chamar o seu avô de indestrutível. Né? Tal o amor que sentia por ele. Então, é uma história muito bonita, de famílias. Parabéns, Rose, pela escolha. Né? E, com certeza absoluta, encaminharei meu voto favorável a esses dois projetos de denominação de ruas. Deixa Edgar falar ali. Senhor presidente, nobres pares, familiares, presente, demais presentes aqui na galeria. Eu gostaria aqui de, primeiro, parabenizar a Rose Gaspar, autora dos dois projetos de leis, e também cumprimentar a Lúcia, em nome dos seus irmãos, e também cumprimentar o Marcelo, em nome dos netos do seu Francisco. Eu vejo que a família é grande, porque tem neto, bisneto e também tataraneto, pelo que eu vi, né? Então a família está crescendo realmente, né? Então eu gostaria de estar parabenizando a todos vocês, familiares. Primeiro, está se homenageando duas pessoas que vieram do campo. Duas pessoas que sofreram bastante no campo. Porque a labuta não é fácil. Então, essas duas pessoas que criaram 9 filhos, acho que talvez o segundo tenha falecido, mas né, foram 8 filhos. E são hoje pessoas que representam a nossa cidade. O Jaime Fortes, como advogado, ocupou cargos importantes dentro da prefeitura, também seus irmãos, também a Lúcia, que faz um belíssimo trabalho ali no asilo Amor e Caridade, também tem a Bia, que sempre está acompanhando ela lá no asilo, tá? E também agora o Marcelo, que está assumindo uma secretaria de esportes em nossa cidade, a partir de 2017. Então, continua realmente a história dessa família em nossa cidade, o quanto é importante essa família para a nossa cidade. Eu fico muito feliz de estarmos aqui votando 2 nomes para realmente denominar 2 ruas em Jacareí. Mais uma vez a Rose foi feliz em estar colocando na rua 14, na 13 e 14, ali no Vem Viver, ali no bairro Pedregulho. Então, eles estarão próximos também. Tá? Então, agora, os 2 vão estar dando nome a 2 ruas e eternizando a nossa cidade. Eles vão ficar para sempre com o nome dessas 2, Seu Francisco e também Dona Maria, também na nossa cidade. Então, a gente agradece realmente a família de estar emprestando o seu nome para denominar essas 2 ruas ali no bairro do Pedregulho, no caso. Então, parabéns, Rose, e parabéns a toda a família. Vai votar. Eu vou discutir em seguida. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Rose Gaspar pela iniciativa. Não tem como falar a história desta família, porque eu não a conheci. Mas, pelo relato da vereadora, é interessante o exemplo que a família deixou para a nossa cidade. Então, não adianta eu me estender, querer falar isso ou aquilo, porque eu não entendo muita coisa sobre a família. Mas o importante é que é 2 ruas, hein, Rose? 2 ruas fortes, que a nossa cidade vai ter, 2 nomes fortes que a nossa cidade vai ter, e com certeza absoluta,
essa rua, quando passarem por ali, muitos vão querer saber quem foram essas pessoas que chegaram a ter esse nome dessa rua tão importante. Aqui temos 2 nomes. Maria dos Santos Fortes. E também temos mais um, Rua Francisco Bustamante Fortes. Rose, parabéns pela homenagem a essas pessoas que realmente são fortes, porque para ser homenageada aqui nessa casa e deixar uma marca tão importante em uma das ruas de Jacareí, tem que ser pessoa forte mesmo, porque não é qualquer um que é homenageado aqui nesse plenário. Para se colocar o nome de uma rua, se passa por um processo muito longo, muito grande, é bem analisado. Então, a vereadora acertou, parabéns, vereadora Rose Gaspar, que toda a família seja aí homenageada e possa, então, ter um nome ali eternizado nessas ruas. Parabéns. Presidente, quero dar os parabéns à vereadora Rose Gaspar, né, pela iniciativa, combinando com a história, né, o casal sempre junto, desde o ano lá que se conheceram, e agora permanecendo essa homenagem, dando essa homenagem num bairro, ruas juntas, né, ali pertinho, né, uma da outra. E dar os parabéns, né, toda a família. Algumas pessoas eu conheço, a Lúcia, né, que sempre está aqui na Câmara, conversando com os eventos que ela sempre promove. O Jairo, né, Jairo, que é lá do Boa Vontade, que meu marido há mais de 20 anos vai lá também, o Hélio. E o seu Chico, todas as vezes eu conheci por causa dos eventos. Ele foi fundador lá, ô Jairo? Sócio fundador, porque aqui eu vejo a história. E que sempre o Hélio falou da participação do seu Chico há muitos anos atrás, né? Montando dente de leite, mas toda a história. E ele ia nos eventos, né? Na festa de Natal lá do Boa Vontade, ou alguma outra festa, eu via, encontrava com o seu Chico lá. E a mãe, né, não conheci, mas vi, né, pela fala até sua, Lúcia, de aquela mãe simples, né? Um exemplo até da minha mãe também, porque você vê aquela mãe simples, mas que acompanha os filhos no que a gente vem fazendo. Por exemplo, passou no vestibular, a mãe acompanha, ia ali rezando, porque, né, faz o cursinho, depois faz o vestibular, passa. Aí, depois, todos aqueles anos, 4, 5 anos de faculdade, depois é o emprego, né, que a mãe, então, eu vi que a sua mãe, 9 filhos, e com a simplicidade, mas acompanhando, vamos dizer, a modernidade, né? Minha mãe também não tinha tanta escolaridade, mas acompanhou nós todos. Então, vi, como até o vereador falou, né, uma árvore ótima, 2 árvores aí no caso, e ótimos frutos de toda a história de vocês, né, dos irmãos, dos filhos desse casal. De parabéns à vereadora por essa iniciativa e parabéns, né, especial para toda a família aqui presente. Presidente, eu não posso deixar de não falar aqui o nome do Jaime Forte, porque quando nós estivemos no Partido Trabalhador, foi uma pessoa que sempre estava do lado da gente, sempre dizendo para a gente como advogado, em encontro com ele na cidade, em todo lugar, nós cumprimentamos, nós conversamos, e também tem o outro irmão dele que já vai, sobrinho, né? Sobrinho dele é Sazak, que vai na Secretaria de Esporte. Sobrinho dele também que vai estar na Secretaria de Esporte, administrando a cidade de Jacareí. E também a família, que são lá de Pozo Alto e de Conceição do Ouro, lá em Minas Gerais. E eu também sou lá de Cristina. Quero dar os parabéns para essa família, os parabéns para a Rose Gaspar, que apresentou o projeto. E quero mandar já um abraço para o Jaime Forte, meu amigo, desde 88, nessa cidade de Jacareí. Obrigado a todos.
Bom, na qualidade de presidente da Câmara, quero agradecer aqui a presença de todos os familiares. Conheço bem a Milena, é neta, né, Milena? É isso? A Lúcia, já tive a oportunidade de presenciar aqui uma homenagem feita a você, seu filho. Mas eu conheço muito bem o Jaime e o Marcão, né? Marcão trabalhou comigo lá na antiga Papel Simão, jogávamos futebol juntos. Então, a gente também conhece uma parte da família, e como foi bem dito por todos aqui. Pelos frutos, a gente conhece a árvore. Então, parabéns, obrigado a vocês pela presença. E, nesse instante, tendo em vista aqui que todos os vereadores, né, por unanimidade, apesar de alguns não terem se manifestado, que o projeto de lei que dispõe sobre a denominação da rua Francisco Bustamante Fortes, bem como a rua Maria dos Santos Fortes, ambos de autoria da vereadora Rose Gaspar, foram aprovados por aclamação. Interrompemos, então, nossa sessão por 5 minutos para os cumprimentos aos familiares.